Bom dia, arianos. Bora saber como estão as energias predispostas para o ano de 2026? Eu vou abrir uma mandala, é uma adaptação de um tipo de leitura que eu trabalho, que meio que mapeia as áreas da tua vida, tá? Então a gente vai através do tarô, e aqui hoje não tem complementos de leitura, são só os arcanos maiores, tá? Vou abrindo e a gente vai conversando sobre como estarão as energias para 2026 nas diversas áreas da tua vida, tá? E aí, conhecendo o que tá para vir, o que tá, pairando a energia do coletivo de Áries, a gente consegue se antecipar para algumas coisas, mudar outras, né? Aquilo que tá bacana a gente mantém e consegue sair aí do ano de 2026 com todos os aprendizados, com tudo transformado, com tudo resolvidinho. Vamos lá, então? É uma leitura geral para muitas energias. Então, aqui acho que não dá nem falar, pega somente o que ressoa com o teu momento, porque a gente vai abrir as energias, tá? Então, teoricamente, tudo está à sua disposição. Use da maneira que for mais conveniente, tá? Então, vamos lá. Essa leitura, como eu disse, é uma das leituras que eu trabalho e ela está disponível. Quem quiser uma leitura um pouco mais extensa do que essa que eu vou apresentar aqui, é só entrar em contato comigo no descritivo do vídeo. Ali tem meu WhatsApp, a gente combina direitinho, tá? Estou com promoção para este mês, tem umas coisas bacanas, a gente vai conversando por lá, tá? Lembrando que o ideal é que seja feita em janeiro, tá? Por conta das energias ao longo do ano. Por isso que a promoção tá só em janeiro. Vamos lá. Nesse momento, eu peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Energias para o ano de 2026. Signo de Áries. Eu nunca fiz por signo, né? Vamos lá. Eu vou disponibilizar as cartas e a gente vai, depois a gente vai conversando a respeito, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, arianos. O que eu vejo? Qual é a energia para vocês ao longo do ano? É uma energia que vai estar presente praticamente do dia 1º até o dia 31 de dezembro. É uma energia que paira no ar e que, se você souber utilizá-la, você vai tirar grandes proveitos de 2026. Vocês veem como a energia do eremita, que é uma energia de solitude, é uma energia que pede um recolhimento, pede uma autoanálise. É um período muito propício para que você internalize, que você tente trabalhar suas questões. Aí pode ser questões psicológicas, traumas, né? É um período extremamente propício para o autoconhecimento. Então não perca esta oportunidade. Fala de você meio que se recolhendo, né? É um ano muito propício para a reclusão, mas para que um trabalho interno seja feito. Não é uma reclusão, né? Não é aquela reclusão proveniente de um processo depressivo. Não, é uma reclusão que ela é voluntária, né? Você chega num momento que você olha para a tua vida e fala assim, agora é o momento de eu me retirar, entender o que está acontecendo comigo, entender esses processos, por que eu tenho uma determinada tendência de vida, identificar internamente a causa raiz dos seus problemas, tá? É um período
que você vai passar por grandes transformações internas. Esse movimento de você olhar para dentro mexe muito com a tua vida, tá? De uma maneira que você vai chegar no final do ano e não vai, talvez você nem se reconheça. Tamanha transformação. Óbvio, se você souber usar esta energia aqui a seu favor. O lado sombra do eremita é aquela pessoa que se isola mesmo e que se entrega à depressão, tá? Lembrando, a carta do eremita é uma carta de solitude, não é de solidão. É você bem com você mesmo. É aquele momento que a gente está sozinha e está super tranquilo, super de boa de estar sozinha. Né? É um estar sozinho que não pesa. É justamente o contrário. Então saibam utilizar essa energia de forma positiva. Qual é a tua energia hoje? Tá? No momento em que essa leitura está chegando até você. Energia dos amantes, que tem um quê de romance no ar, obviamente, a gente não pode descartar essa possibilidade. Então você querendo se envolver, querendo conhecer alguém, né, querendo para o ano de 2026, olhar um pouquinho para essa situação, né, para essa área da vida, tá? Porém, o arcano, a energia maior do arcano dos amantes são dúvidas, são escolhas que devem ser feitas. Então, hoje, o que o mundo, né, a energia do universo está pedindo para o ariano é que justamente saia de cima do muro, que tome decisões, que faça escolhas, e aí essas escolhas, elas podem estar relacionadas às várias áreas da vida aqui, tá? A gente vai conversando, porque essa energia aqui do eremita, que vocês não estão vendo, né, tá bem aqui, essa energia do eremita, ela conversa com todas as casas, elas vão se conversando. Porque o que eu tenho aqui na mesa é a vida do coletivo de Áries. Né? Então, assim, eu sempre falo que nós não somos processos estanques. Né? A gente não consegue olhar, separar as nossas áreas da vida. A gente vai vivendo tudo junto e misturado. Então, assim, essa energia hoje do coletivo de Áries pede tomada de decisão, pede ação, pede que você escolha entre A ou B. E aí, escolhas entre A ou B, eu posso estar falando de relacionamentos, posso estar falando de trabalho, posso estar falando de várias áreas da vida, tá? Mas nesse momento, o que eu vejo para o signo de Áries é que é chegado o momento de tomar decisões, tá? E talvez, pode até ser que a decisão que você precise tomar seja justamente de dar uma encerrada em alguns processos e olhar mais para você, tá? A casa da sua casa, que é onde você mora ou que é onde você encontra acolhimento. Algumas pessoas têm no seu ambiente familiar, ali com as pessoas que você mora, esse acolhimento. Algumas pessoas não, se sentem melhor na casa de um amigo, na casa, né, do namorado, da namorada, né? Mas aqui, essa casa é a casa da sua casa. E aí você adapta, né, onde você encontra esse conforto emocional. Vocês vêm com a energia da sacerdotisa, que mostra aí um período para 2026 de muita intuição aguçada, de você entendendo os processos. E aí, quando a gente junta a energia do eremita com a energia da sacerdotisa, dá um jogo bem bacana. Por quê? Porque vocês olham para dentro. A energia da sacerdotisa é aquela que é intuitiva. Então, você capta o que está acontecendo ali nos subterrâneos e processa esses acontecimentos internamente. Né? É uma oportunidade de expansão desse processo de autoconhecimento. A sacerdotisa, sempre falo isso no canal, é uma energia de intuição aguçadíssima. Ela percebe os sinais, ela percebe os acontecimentos, ela faz uma leitura muito aguçada da energia de todas as pessoas. Porém, e aí também entra
né, converge aqui com essa energia do eremita. A sacerdotisa, ela é muito calada. É também uma energia de introspecção. É aquela energia que olha, observa e não fala. Então, é um período, para 2026, além de um período de recolhimento, um período na casa de vocês entenderem o que está acontecendo, entender a personalidade de cada um, de vocês identificarem por que cada pessoa da família se comporta de maneira A, B ou C, mas de não dar pitaco. É um momento de você entender e se calar, entender e processar internamente. Tá? Novamente, se vocês utilizarem essas duas energias aqui, que são energias de introspecção, energias de análise, gente, 2026 vai ser um ano realmente muito transformador. E vejo possibilidades de muitas transformações também na casa de vocês, caso vocês utilizem essas energias da maneira como eu falei. Agora eu vou falar sobre trabalho, para quem está aqui e é do signo de Áries. Vocês vêm com duas energias bem interessantes, a morte e o julgamento, tá? A morte vem falar de processos de finalização, de processos que encerram para que uma nova fase recomece, e algo que precisa ser feito, que vai acontecer de forma muito rápida, muito célere, tá? Lembrando, a gente só começa algo novo se a gente termina algo, né? Não tem como começar algo do novo se o velho ainda está ali, batendo a porta. Então, a energia para trabalho, ela pede essa transformação. Então, posso estar falando com pessoas que ao longo do ano, e aí ao longo do ano, gente, eu vou ser bem sincera, já vejo isso aqui bem no comecinho do ano, tá? Vão passar por, talvez, desligamentos das empresas, talvez vocês peçam desligamento, e aí um desligamento voluntário mesmo, vocês acabam escolhendo, né, chegam à conclusão de que a melhor decisão naquele momento é justamente pedir demissão para começar num outro processo, tá? Mas assim, é um período de grandes mudanças aqui na área de trabalho, tá? A morte, ela é inegociável, né? Eu sempre brinco, quando a morte bate ali na porta, a gente fala assim, volta depois, que eu tô aqui reunido com os amigos. Não, ela vem e ela chega chegando, né? Então, assim, é um acontecimento na área de trabalho que muito provavelmente vai acontecer. Um término, uma ruptura, né? Porque algo novo precisa vir, tá? Nesse tarô, a morte sempre vem falando aqui, ó, morte e renascimento. Ou seja, a gente, de fato, precisa encerrar um ciclo para começar outro. Então, não se assustem, porque apesar de ter uma energia aqui de uma possível transformação, algo em seguida vai vir, tá? E aí, o que me vem aqui também? Esta segunda carta também me fala sobre trabalho. É como se fosse algo que embasasse essa energia aqui, tá? E aí vocês vêm com um julgamento. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? Vocês sairão de um processo, né? Eu posso estar falando aqui, gente, também com quem vai encerrar, não necessariamente vai passar por um processo de demissão, mas vai encerrar uma fase dentro da própria empresa. Então, posso estar falando com quem vai ser transferido para uma outra unidade, para quem vai ser promovido, tá? Não necessariamente essa energia é uma energia de demissão. Ela pode representar alguma promoção também, tá? Mas entenda, é uma promoção em que um ciclo vai ser encerrado. Então, este novo ciclo, para quem vai ser promovido, esse novo ciclo vai exigir de você mudanças no seu comportamento, mudanças na maneira como você conduz esses processos, porque a morte sempre vai falar de uma mudança de chave, de uma ruptura aí nos acontecimentos, tá? Transformações nos acontecimentos. E esse julgamento vem me falar
que essas mudanças, elas ocorrem em decorrência de algo que já foi passado, que já foi vivido, tá? Então, o que me vem aqui? Essa mudança, essa transformação, ela pode ocorrer por comportamentos que você já vem repetindo há bastante tempo. Ela pode vir de coisas que você, aprendizados que você teve do passado. E aí, quando eu falo de aprendizados, vamos pensar assim, me dediquei bastante, venho me dedicando há bastante tempo, então agora é a chegada a hora da transformação, tá? Essa transformação aqui, essa morte, ela também pode vir, essa nova fase, esse ciclo, né, que se encerra para um outro começar, também pode vir de relações pessoais do passado. Então, vamos supor aqui, para quem foi demitido, tá? Para quem vai passar por um processo de demissão ao longo de 2026, o novo ciclo que se iniciará, ele pode ter início pela influência de uma pessoa do seu passado. Como a gente está falando de área de trabalho, alguém que já conhece a tua postura, já conhece a tua forma de trabalhar, já conhece o teu jeitão, o teu estilo, e fala assim, fulano, vem trabalhar comigo, né? Me traz seu currículo aqui, eu vou encontrar uma vaga para você, tá? É sempre o passado influenciando essas transformações. E aí o passado através de pessoas, ou talvez através de posturas que você teve ao longo da tua vida que vão influenciar isso daqui, positiva ou negativamente, tá? Gente, eu sei que quando a gente fala numa carta de morte, a gente tende a ficar um pouquinho, né, com medo. Não fiquem não, tá? É sempre transformações que são muito necessárias e que se você souber extrair o que tem de bom, são a carta da morte, ela traz transformações assim, da água para o vinho. Então, utilizem essa energia de forma muito positiva, muito sábia, e lembrando, é uma leitura para muitas energias, então não vai ficar com medo não. Agora eu vou falar de dinheiro. E por que dinheiro são casas separadas de trabalho? Porque algumas pessoas, a única fonte de renda é justamente o salário. Mas existem pessoas que têm aluguéis, que têm investimentos, né? Então, o dinheiro a gente trata, nessa leitura, a gente trata com uma casa à parte. E aí, meus amigos, minhas amigas arianas, vocês estão muito bem. Olha só, energia do sol, que fala de vitalidade, fala de fertilidade também, porque se a gente pensar que nada vive, né, nada vai para frente sem a luz do sol, né? O sol traz essa energia de fertilidade. Então, ele é um momento muito propício para as questões ligadas ao dinheiro. Eu ouso dizer que ao longo desse ano, vocês não passarão por dificuldades financeiras, vocês não passarão por aqueles perrengues, né, que a gente às vezes vive, né? É uma energia de expansão, é uma energia de abertura, é uma energia de clareza. Então pode mostrar que vocês tendo, sabe quando vocês têm aqueles insights muito poderosos a respeito de investimentos, sabe? Vocês assim tendo clareza do que precisa ser feito em termos financeiros, e vejo uma possibilidade de muitos ganhos, tá? O sol, ele tem essa energia de muita prosperidade, então fiquem tranquilos em relação a dinheiro, tá? Falar agora sobre relacionamentos. Relacionamento tem uma energia bem interessante aqui. Vocês veem com o Papa e com a Imperatriz. O Papa, ele tem uma energia interessante, claro, né? O Papa é o certinho, o corretinho do tarô, porque ele representa uma ligação com o divino, ele representa a figura máxima da igreja, então ele tem uma postura que lhe é exigida, né? Isso no lado, tô falando no lado luz, tá? Obviamente.
Então ele procura agir de maneira correta. Então, o que eu sinto aqui? Que ao longo desse ano, a vida, né, tá pedindo para vocês, olha, haja de maneira correta, bora trabalhar essa energia, né, que é uma energia mais centrada também, de você fazer o que é certo, de você fazer o que é correto, de você ter responsabilidade afetiva, emocional, porque vocês não conseguem imaginar o Papa, né, com atitudes levianas, né? Claro, quando a gente pensa, o Papa sequer se casa, mas quando a gente pensa aqui, né, sequer se relaciona afetivamente, né? Fica mais correto. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, o que a gente pensa? É agir na área de relacionamentos com a postura de um Papa. Agir corretamente, tendo responsabilidade, fazendo o que você gostaria que fizessem com você. Tem uma energia aqui muito forte de casamento, tá? Porque o Papa, ele fala de casamento também, tá? E olha que interessante, tem tudo isso aqui na energia de vocês e tem uma energia, deixa eu mostrar as cartas, né, gente? Esse é o Papa, muito prazer. Isso aqui, a Imperatriz. Tem uma energia, tem uma mulher aqui, uma energia feminina, não é uma mulher, uma energia feminina, né, que está envolvido aqui. É uma energia de criatividade, é uma energia de abundância, de amor, de afetividade, de carinho. Então, pode ser uma pessoa que representa tudo isso? Pode. E aí, não é uma mulher, é uma energia feminina. Porque existem homens, tá? Vamos pensar fora da casinha, tá? Existem homens que têm uma energia mais... que são héteros, tá? E que têm uma energia mais amorosa, mais do cuidado, né? Assim como tem mulheres que são mais impositivas, que vão para a luta, que tem uma postura mais firme, tá? Então vamos pensar, né? Vamos abrir a mente, tá? Não estou falando aqui de que porque saiu uma energia da Imperatriz é uma mulher, é uma pessoa com uma energia feminina, tá? E que tem essa energia de criatividade, de afetividade, de romance, de acolhimento, tá? Então, novamente, quando a gente junta essas duas energias, são energias muito convergentes, porque a Imperatriz, ela tem tudo isso para oferecer, e é uma energia que ela oferece isso de maneira muito gratuita, porque ela tem tanto disso tudo, que para ela é muito natural sair distribuindo o afeto, né? Sair distribuindo a abundância, porque ela é assim, naturalmente, tá? E aí, quando a gente junta Papa e Imperatriz, eu posso sim estar falando de um casamento, tá? E aí, vou até expandir um pouquinho mais. Pode ser que isso daqui seja para uma única pessoa. Posso estar falando de um casamento que ocorre em virtude de uma gravidez. A energia da Imperatriz é muito da maternidade. A Imperatriz, ela é a mãe do tarô. E não à toa, neste tarô aqui, maravilhoso, ela está gestando o planeta Terra, como se ela fosse a mãe Gaia, né? Então, assim, tem muito forte uma energia aqui de casamento, sim, e para algumas pessoas, uma energia muito forte de um casamento que ocorre, né, porque a pessoa ficou grávida, tá? Isso veio muito forte. Pode ser que seja para uma única pessoa, talvez duas no máximo, tá? Mas é um ano que vai exigir de você também aí uma postura de muita responsabilidade afetiva, tá? Agora, o que a gente vai falar? Sobre vida social. Nessa mandala que eu faço, essa casa a gente fala que é a casa das viagens. Porque quando o tarô surgiu, pequeno deslocamento já era considerado uma viagem, né? Porque ia de cavalo, aquela coisa.
Então aqui, vida social é tudo que está relacionado a você com ambientes externos. Vamos chamar assim, tá? Vocês veem que é uma carta do mundo, que é uma carta muito legal para essa área da vida, que fala de viagens, fala de deslocamentos. Posso estar falando de viagens internacionais. Vejo que talvez você possa estar realizando uma viagem sozinho, sozinha, né? Lembra, tem uma energia aqui de casamento, de reunião, né? Mas lembra, a energia de vocês é uma energia de solitude. E claro, como estou fazendo essa leitura para muitas pessoas, talvez essa energia aqui não seja a mesma dessa pessoa, né? Eu posso estar falando aqui de relacionamento com uma pessoa e posso estar falando de vida social com outra, tá? Lembrando que quando a gente viaja sozinha, eu amo viajar sozinha, gente, porque quando você viaja sozinha, você faz o que você quer, na hora que você bem entende, come o que quer, vai onde... Eu amo viajar sozinha. E as viagens que a gente faz sozinhos, é uma viagem que a gente viaja internamente. A gente vai para um outro lugar, mas é também uma viagem interna muito profunda. E eu vejo isso aqui para quem é do signo de Áries nesse ano de 2026. Porque o mundo, ele fala de um processo de expansão absurdo, né? É você indo para o mundão mesmo, tá? É uma energia de troca, uma energia de encontros também. É uma energia que fala de finalização também. O mundo fala disso, né? A gente começa a viagem lá no louco e termina com o mundo. Então é como se você estivesse meio que vivendo na sua vida social alguns processos de finalização. Ou que determinadas situações que você está vivendo, que você experiencia, te levam para um processo de términos, tá? Então, vamos deixar mais claro. Eu tomo a decisão, né? Aqui, ó. Olha como tudo se conversa. Eu tomo a decisão de realizar uma viagem sozinha, tá? Aqui, ó. E aí, nessa viagem, eu entro em contato comigo de uma maneira tão profunda que eu volto para minha realidade, transformando tudo, mudando tudo. Através dessa viagem aqui, eu consigo finalizar vários processos, porque eu utilizo essa viagem, esse momento de expansão, também para olhar para dentro, tá? Ai, que bonito isso, gente. Ficou até meio poética, né? A carta do mundo é maravilhosa, né? Porque é uma carta de finalização, mas é aquela finalização que você fala, ó, terminei com louvor esse aprendizado. Então, é bem bacana mesmo. Agora a gente vai conversar sobre contratos. Contratos, gente, é uma casa que diz respeito a tudo que você assina. E eu sempre falo das questões menores, da micro para o macro. Então, desde um contratinho que você assina para começar uma academia, que a gente sempre faz isso no começo do ano, né? Até compra, venda de imóveis, coisas grandiosas. Eu sempre penso, né? Embora eu esteja trabalhando aqui, nessa mandala, com arcanos maiores, que falam de grandes acontecimentos, grandes energias, eu sempre gosto de trazer o tarô também para as questões muito cotidianas. Então, posso estar falando aqui de coisas gigantescas, como eu falei, compra e venda de imóvel, de carro, né? Mas também posso estar falando de coisas pequenas. Então, vamos adaptar a nossa realidade, na verdade, adaptar a realidade de vocês, tá? Vocês veem nessa casa de contratos com a energia da torre, que é uma energia que pede bastante, mas muito cuidado. Por quê? A torre, ela fala de uma ruptura muito grande.
Aquela carta que a gente sempre fala, é o dedo de Deus ali trabalhando, algo que precisa ser visto, que precisa ser mudado e que a gente não observa. Aí fala, o universo vem e fala assim, ó, meu amor, não dá mais. E aí meio que a torre vem e subverte a ordem, tá? Tem uma energia de perda? Tem. Tem uma energia de você se dar mal na assinatura de alguns contratos? Sim. Então, qual é a grande sacada? Se você sabe que tem essa energia, lembrando, né, é uma energia para o coletivo, né? Não fiquem tanto, né, não se prendam tanto a isso, tá? É só uma pincelada. Se vocês sabem que tem essa energia predisposta para o coletivo de áreas, o que vocês vão fazer? Ah, não vou assinar nenhum contrato ao longo do ano todo? Claro que não. Vocês vão analisar esses contratos de maneira muito minuciosa. Ah, Cris, tem uma cláusula aqui que eu não entendo. Chama um advogado. Às vezes a gente é melhor, né, perder ali, pagar os honorários do advogado e ter certeza do que está assinando, do que simplesmente, né, deixar a coisa correr solta e ter um prejuízo maior, tá? Então, assim, é um período de bastante atenção, é um período de muito alerta, de ficar com os olhos abertos, sempre pedir ajuda para quem tem mais conhecimento do que você. Não tem nenhum problema da gente ter, né, essa humildade, de entender o que precisa, que é o momento de você pedir ajuda, porque a possibilidade de um prejuízo aqui em contratos é muito grande, tá? E vamos pensar numa coisa pequena, dá um exemplo de uma coisa pequena, tá? Quem nunca assinou, vamos lá, começa o ano com todo o gás, esse ano eu vou pra academia, chega março, não tá aguentando mais, aí lá em maio, fala assim, vou desistir. Quem nunca passou um perrengue para romper um contrato? E aí, pode ser contrato de academia, pode ser contrato de empresa de telefonia, né? Qualquer coisa, plano de saúde, né? Tudo. Então, por isso que falo, presta bastante atenção, tá? Para não passar dor de cabeça. É isso. Agora, é um alerta do universo. E aqui, meus amores, que é só o lado sombra do arcano, tá? Vocês veem com o imperador. O imperador, no lado sombra, ele é bruto, ele é tirano, ele é egoísta, né? Então, atentem bastante para esse ano, cuidado com essas características. A voz já está falhando já. Porque o imperador no lado luz, ele é tudo isso, né? Ele é tão prepotente, ele é tão arrogante, porque ele sabe da força que ele tem. E ele passa por cima de todo mundo feito um trator. Então, cuidado com essas atitudes. Aqui tá tudo muito bonito. Não coloquem tudo a perder por conta da arrogância. E às vezes é justamente por estar tudo indo muito bem, né? Porque a única coisa que está mais delicada aqui é essa parte de contratos, né? Que a gente já conversou a respeito. Então, às vezes está indo tudo tão bem que aí a pessoa se sente, né? O ego vai lá na lua, passa por cima de todo mundo, acha que todo mundo vive em função do imperador, e aí a coisa desanda, tá? Então toma bastante cuidado com isso daqui, tá? Se aqui é um alerta, aqui, o que a gente tem? Um presente do universo, aquilo que o universo te brinda, te dá de graça, sabe? Por merecimento. E aí vocês vêm com a carta da justiça, que é uma carta que fala de equilíbrio, de vocês identificando as coisas, sendo racionais na medida certa. E esse equilíbrio vem justamente da racionalidade. Sabe aquele momento em que a gente está surtando? Aí a gente tem aquele insight, fala assim, não, gente, da onde eu tirei essa ideia? Isso não é real, né? É esse insight aqui. É o universo falando assim, chegou o momento de equilíbrio, tá? Bora equilibrar
É essa energia aqui. É aquele racional, é o teu lado racional que te traz tranquilidade, certeza dos processos, aquele equilíbrio básico, tá? Então, novamente, quando você junta essa energia aqui do eremita, que é de um olhar interno, com o universo te brindando com equilíbrio, gente, imagina isso, né? Você tá ali todo trabalhado na introspecção, identificando teus processos, identificando quem você é, numa busca grande por autoconhecimento, aí vem o universo e fala assim, você tem tudo isso, né? Você está fazendo o seu trabalho bonitinho, né? Não está cedendo aos apelos do ego, né? Então a gente te brinda com o equilíbrio, com a transformação, com a racionalidade, tá? Pode ser também, e aí para algumas pessoas, muito específica, vitórias na justiça, quem tem processo, e aí os mais diversos processos. Processo trabalhista, processo de guarda de filho, processo de divórcio, né, divórcio litigioso, processo de... me fugiu o nome agora, de quando a pessoa falece, né, os pais falecem, gente, fugiu mesmo, né? Mas vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? Inventário. Processo de inventário pode ser que seja, que saia nesse ano de 2026 e que seja muito benéfico para você, porque é o teu presente do universo, tá? Então, para algumas pessoas, processos judiciais que se encerram de forma positiva para você, tá? E para quem tá aqui no coletivo de Áries, o que é o conselho para você, né? De toda essa conversa aqui que a gente teve. O conselho é que você olhe para 2026, né? Aqui eu vou falar com dois grupos de pessoas, tá? Para algumas pessoas, para um grupo, 2026 pede de você um pouco mais de gana, um pouco mais de ambição, um pouco mais de vontade, um pouco mais de empenho, que você tenha, sabe, sangue nos olhos para conquistar as suas coisas, né? Pede que você avance mais, que você mostre mais o quanto você está decidida a concretizar os seus objetivos nesse ano, tá? Então, para um grupo de pessoas pede um pouco mais de ambição, aquela ambição positiva, tá? Para um outro grupo pede que você mude a tua postura em relação a algumas áreas da vida, ou então em várias áreas da vida, né? Lembra aquilo que eu falei, a gente não é processo estanque, então, porque eu posso estar falando com pessoas que por conta deste alerta aqui, da prepotência, da arrogância, né, de se achar a última Coca-Cola do deserto, usam as pessoas, né, vocês podem estar usando o outro em benefício próprio, vocês podem estar com uma energia de manipulação, uma energia quando eu falo usar o outro, claro que me vem questões profissionais, sim, mas me vem também, e aí muito fortemente, uma energia de usar o outro de maneira para o seu bel prazer, sabe? Aquelas coisas, né, mais carnais, aquela energia que é um pouco mais densa, tá? O diabo tem muito essa energia, tá, gente? Lembrando, na tua área de relacionamento, pede que você faça o que é correto, eticamente, moralmente, tá? E moral, eu sempre falo isso, moral não é aquela moral tosca, não. É aquela moral, uma moral superior, que é o certo pelo certo, tá? Então, assim, tomem bastante cuidado com essa energia aqui de manipulação, de vocês achar que o outro está ali para lhe servir. Não é assim que a gente deve agir em todas as áreas da vida, tá? Então fica um alerta aqui. Se você tá com essa energia de estar se achando muito superior,
olha para dentro de você, porque não é assim que a banda toca. Então, se você quiser que se você quer que 2026 seja um ano de grande transformação, olha para dentro de você. Identifica por que você acha que todo mundo está ali em função, né? Por que você acha que todo mundo está ali para te servir, e muda essa postura. Vocês têm muitas possibilidades de mudança, muitas possibilidades de transformação ao longo do ano, mas esse trabalho interno aqui do eremita tem que ser feito. Tá certo? Muita coisa, né? Ficou uma mandala um pouco extensa, mas é porque é para o ano todo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em outros vídeos. Beijo enorme. Feliz 2026, arianos. Tchau, tchau.